Boa noite, gente. Como anunciado e prometido, nós estamos aqui encerrando o Dia da Autossuficiência com a live. A nossa convidada especialíssima, vocês já me conhecem, né? E a nossa convidada especialíssima é a Renata Line, neuropsicopedagoga. A gente vai conversar bastante hoje sobre os excessos e os limites, vai entender, ela trouxe várias coisinhas aqui para tirar as dúvidas, né, que vocês até nos trouxeram, as perguntinhas aí foram enviadas, nós vamos tentar esclarecer o máximo, né, eu não, mas vou aprender do que tentar esclarecer, né, mas a Renata está aqui para ajudar a gente a fazer isso. Então, Quer se apresentar, vou Renata? me Fica à apresentar. vontade. Eu sou Renata Line, conhecida aqui em Tubarão. Eu trabalho com desenvolvimento infantil há mais de 12 anos. Trabalhei 12 anos como professora, na verdade, e agora estou trabalhando assim, clinicando. Porém, esse ano, estou me dedicando à maternidade, né? Eu sou casada, sou mãe de dois, um menino de 15 anos e agora um de 3 meses, então são dois desafios assim bem diferentes e bem grandes. E sou casada, né? Já faz quase 20 anos. E o que mais? É isso, sobre mim é isso. E é um prazer estar aqui, passando um pouquinho do conhecimento que eu tenho para vocês e ajudando aí muitas famílias. Ai, eu tô muito feliz de verdade, Querida. muito feliz de verdade por estar aqui com a gente. As perguntinhas que vocês enviaram, eu já compartilhei com a Renata, ela já aqui conversou um pouco, já analisou aqui, e daí a gente vai conversando, vamos tirando as dúvidas de vocês, vamos esclarecendo, tá? Algumas perguntas acabam, uma pergunta acaba que quando ela estiver respondendo uma pergunta, ela andou analisando aqui, quando ela estiver respondendo uma pergunta, ela já vai estar respondendo outra, porque uma acaba se encaixando na outra. Isso. Mas a gente vai Vamos falar sobre conversando. esse desenvolvimento infantil, sobre essa primeira infância que vai até os 6 anos, explicar como é que funciona esse cérebro por dentro dessa cabecinha dessas crianças, né? E a maioria das perguntas foi sobre limite. Então, Uhum, a gente precisa primeiro entender o que está acontecendo no cérebro dessas crianças para depois a gente agir de qual forma para que isso seja bom para a criança e para a gente também, né? uhum, Então, em primeiro momento, a gente sempre tem que começar pelo básico. O que é o uhum, básico? Vamos ver como é que tá essa rotina dessa criança. Vamos falar aí crianças já desde o seu nascimento. Vamos uhum. pegar aí desde o nascimento até os 6 anos de idade. Nós vamos pegar esse foco aí geral, Tá. tá? Então, quando a criança nasce, a criança precisa do quê? De uma rotina, desde que nasce. O que é essa rotina? A rotina para tentar a gente organizar esse sono dela, para ser bom para ela, né? E para a gente também, adultos. E à medida que ela vai crescendo, ela continua precisando cada vez mais de rotina, para criar autonomia, para criar previsibilidade. O cérebro precisa de previsibilidade, saber o que vai acontecer para ficar mais tranquilo, tá? Uhum, Então, assim, ó, 5 pontos que eu uso com as famílias essenciais de uma boa estrutura, assim, para um excelente desenvolvimento cognitivo, emocional, social, é, primeiro, organizar esse sono dessa criança, tá? A gente precisa que o sono é fundamental, é o nosso combustível, tá? E se a gente não, a gente pode fazer muitas outras coisas, assim, terapia, ir no psicólogo, eu já falo adulto também, tá? uhum. Vamos englobar agora aqui essa parte dos adultos também. A gente pode fazer terapia, pode fazer exercício físico, pode se alimentar bem, mas se a gente não dormir bem, isso tudo aqui não resolve. Então, eu sempre costumo dizer que o básico bem feito é a melhor opção. Então, esses 5 pilares, né, que é o sono, uma boa alimentação, prática de atividade física, momentos afetivos em família de qualidade, de tu sentar mesmo com a criança, brincar, dar a tua atenção para a criança. E também atividade física. Falei já atividade física? Falou. Atividade física, excesso de telas, Tá. limites. Mas a criança, é agitada por si só, Aham. né? Então, assim, o que seria atividade física para criança? Atividade física já entra esse momento afetivo em família também. Levar lá para um campo, brincar de bola, jogar bola, ou colocar em alguma atividade extra classe, né? Sim. Jogar futebol, ou um jiu-jitsu. Para os meninos mesmo, eu super recomendo jiu-jitsu. Para crianças também que têm dificuldades no sono, recomendo muito natação, porque já vai ajudar a regular essa parte da respiração e também no sono, tá? E por que tu recomenda muito jiu-jitsu para os meninos? Porque ensina muito a ser homem.
É mesmo. O jiu-jitsu e é também se autodefender. Existe até um artigo científico falando sobre isso. Eu não tenho ele de cabeça agora, mas o jiu-jitsu, assim, ele é bem essencial. Meu de 8 anos pede, mas eu tenho medinho, assim. Não, ele é muito bom porque também ensina muito disciplina. E a criança precisa de disciplina. Então, até os 7 anos é a formação de caráter da criança, né? E até os 7 anos a criança é muito da mãe. Assim, o menino ali, vou falar agora essa parte do menino que tu falou do teu menino. E dos 7 aos 14 é o pai. Então, assim, ó, ele já tá com 8 anos, então tem que deixar ele fazer essas práticas de menino, tá? E então, como eu tava falando pra ti, esses 5 pilares são essenciais. A gente, pra ter um excelente desenvolvimento, a gente precisa seguir esses 5, tá? A criança, ela é ambiente e genética. O que é ambiente? Ela é o que ela vive ao redor dela. Ah, mas ele não para quieto, ele grita, ele bate, ele é muito agitado. Mas como é que é o lar dentro de casa? Esse pai, essa mãe, estão tendo paciência, estão gritando, estão batendo nessa criança, ela tá... Como é que tá sendo? Porque ela é o reflexo da gente, entendeu? É ambiente. Ambiente modula comportamento. O comportamento da criança, ele vai ser 100% reflexo? Não. Genético e estímulos ambientais. Mas não é... Quando a gente fala ambiente, não é questão só de ambiente físico, mas ambiente de pessoas. Entendi. Como é que é lá na escola, as pessoas que ele convive com os avós, com os pais, entendeu? Com os amiguinhos. Então, assim, a questão do sono. Vou agora estipular cada um desses. A questão do sono. Se a criança não dormir bem, um sono de qualidade, fazer uma higiene do sono, ela vai ter sinais de falta de atenção, de concentração, vai ter esses sinais que confundem muito, que são iguais do TDAH, entendeu? Então, aí a gente já tem um ponto assim bem negativo nessa questão da privação de sono. E hoje em dia o que a gente mais está sofrendo em relação aos adolescentes, né? Essa privação de sono por o excesso de telas, de jogos, de videogame, tudo isso. Que acaba causando muito estímulo, né? Isso, muito estímulo, muita informação para o cérebro, que o nosso cérebro não foi programado para isso. E aquela luz azul, ela é viciante. É a mesma coisa que a gente pegar e dar droga para a criança. Então, assim, o que eu sempre oriento as famílias, como é que tá o uso das telas? Como é que tá os limites das telas? Então, não adianta cobrar da criança que ainda não tá com o cérebro maduro, se a gente não tá dando limites, né? Que, inclusive, limites foi a maior parte das perguntas, Muitas né? perguntas. Agora aqui eu já vou respondendo as perguntas dos pais, as dúvidas. Então, a gente precisa, sim, dar limites, né? Para o uso das telas, para horário para dormir, porque... a criança precisa de limite, o cérebro precisa de limite. Vamos imaginar a gente adulto dentro de um quarto escuro, né, sem enxergar nada, com a porta fechada, e a gente tentar, assim, procurar a parede. Quando achar a parede, a gente vai ver assim, não, aqui é o meu limite. Então a criança também precisa saber que ali é o limite dela, que dali pra frente ela não pode passar. E como a gente faz esses limites com as crianças? Então aí entra, que eu trabalho muito com os pais, os quadros de combinados, os planos de game para os adolescentes, que é aquelas regras que a gente tem que primeiro sentar com a criança e explicar que a família é um time, que esse time trabalha tudo junto para conseguir alguma coisa. Aí a gente já coloca nesse plano de combinados as atividades da casa para ajudar a família toda no todo, né? Os horários para o uso do celular, os horários para dormir. Não necessariamente que a criança precisa dormir 8 horas, 7 horas, 10 horas, não. Mas mais ou menos esse horário entre 8 e 10 e meia da noite a criança precisa estar na cama. Depende muito também do horário que ela vai acordar, se ela estuda de manhã. Porque existe, por exemplo, depende da idade, depende como é que eu vou saber a quantidade de horário que a minha criança precisa dormir? Como é que eu vou seguir? Então, existe o ciclo circadiano, que é o nosso reloginho biológico. Vamos imaginar que é um círculo mesmo. E a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, ela é liberada entre as 21 horas e termina de ser produzido pelo nosso corpo às 7 horas da manhã, entre 7 e 7 e meia. Então, mais ou menos nesse horário, a criança precisa estar dormindo. Não só a criança, nós adultos. Porque se a gente não regular todo esse ciclo circadiano, a gente perece, fica doente. De novo, então, entre que horário e que horário? Entre as 9 da noite e 7 e meia da manhã. Entre 9 da noite e 7 e meia da manhã é o horário em que criança e adultos precisamos estar dormindo, porque é o período que o corpo tá
Isso, pra descansar, pra liberar melatonina, que é o hormônio do sono, entendeu? E a higiene do sono, quando eu falo higiene do sono, o que que é? É se preparar pra dormir. 2 horas antes, a gente não pode estar ali mexendo no celular, vendo muito filme, principalmente de terror, comer muita comida pesada, Também. entendeu? Tudo isso vai prejudicar o sono. Então, isso já começa lá, desde o nascimento até, até a nossa morte, digamos assim. É pra todo mundo, o sono é essencial. E o sono, eu costumo brincar que ele é uma criança mimada. Não dá pra negociar com ele. Por quê? Tipo assim, hoje eu vou dormir 2 horas da manhã, mas amanhã eu durmo o dia todo à tarde. Não vai, Não recupera. não recupera. E aquilo ali vai virando uma bola de neve, um cartão de crédito, assim, ó, enorme e nunca mais vai conseguir repor. E a privação de sono, ele te tira a falta de atenção, de concentração, de memória. Saiu um estudo científico também recente, e é o que eles mais estão estudando sobre isso, a privação de sono, sobre a memória. Que a nossa memória afeta muito também. Então, assim, olha a importância do sono. E a gente que é mãe, que não dorme uma noite faz 11 anos, que a gente não dorme bem uma noite. Essa parte também tô enfrentando agora, tá? Por isso que a gente fica naquele puerpério assim, ó, bem ruim. Eu tô enfrentando agora 3 meses de privação, bem difícil. Porque se a gente pensar, né, seguir essa linha de raciocínio que tu apresentou agora, que a gente não recupera o sono, é sempre tu ainda teve um prazinho aí que tu conseguiu dormir, né? Mas eu tive um com 11, quando eu tava recuperando meu sono, tive o outro, que hoje tem 8. Aí quando eu tava conseguindo dormir melhor, tive a Alicia. Daí o que dá pra fazer no teu caso, né? Uhum. É contratar uma consultora de sono, que ela vai te ajudar. Porque tem como uma criança, até um bebezinho de 3 meses em diante, dormir 9 horas seguidas, tá? Então, os teus maiores também. Tem como ajustar toda essa rotina aí familiar. E vocês terem uma qualidade de vida melhor. Eu já mudei algumas coisas lá em casa, faz assim, ó. Faz uns 2 meses que a partir das 7 horas da noite, todo mundo pra dentro de casa. As luzes já começam a Isso, diminuir os estímulos. Banhinho, comidinha. Isso. Mudei isso até com a gente mesmo, Sim. sabe? Já deixar o celularzinho de canto, fazer uma atividadezinha mais calma, sabe? E assim, cedinho lá todo mundo tá de pé, né? Mas antes era difícil pra mim acordar cedo. Eu acordava quando era obrigada porque as crianças iam pra escola. Hoje, independente disso, por eu tá começando a fazer isso, 6 da manhã eu já tô assim, ó. Não tem jeito. Só que não adianta, o meu sono à noite, ele... É picado. Porque ou é mãe, cadê o bico? Mãe, cadê o celular, sabe? Sim. Então, assim, eu sempre tô despertando, não tem... É difícil. Daí, uma consultora de sono vai te ajudar bastante em relação a isso. Tem como se regular, no caso, a consultora ela vai me ajudar a regular o sono das crianças? E, consequentemente, as orientações que ela passar para as crianças, tu também vai pegar. E ela também vai passar a orientação para ti, porque ela entende... Ela revê a rotina da família? Isso, ela ajusta toda a rotina da família. Se pegar uma legal. consultora bem boa, ajusta toda a rotina da família. Tá? Que é a nossa intuição, assim, né? Ajustar tudo, né? Não adianta arrumar ali a criança e o resto tá, né, tudo desorganizado, exemplo. Sim. Entendeu? Então, assim, ó, o ciclo circadiano, ele regula as funções do nosso corpo. Tá. Que é a liberação de hormônio, o metabolismo, o sono, alimentação. Esse é o nosso ciclo circadiano. Então, a gente tem que colocar tudo em ordem. Ter horário pra comer, entendeu? Ter horário pra dormir, ter horário para fazer as atividades. Então, a gente seguindo esse ciclo aí e dormindo bem, a gente tem uma qualidade de vida muito boa. Tá? E aí, mais alguma pergunta? Vamos lá ver. Mas assim, ó, deixa eu finalizar aqui Pode dos pilares, né? Falamos do sono. Aí também quero falar um pouquinho do excesso do celular, né? Importante a gente falar sobre isso. Então, a gente regulando o sono bem bonitinho, deu. Tá muito bom. Agora vamos ver também o excesso do celular. Muitas vezes os pais cobram, né, os limites do celular para criança. Mas aí vão tudo almoçar e o pai e a mãe estão lá no celular. Vão tomar café e o pai e a mãe estão no celular. A palavra convence e o exemplo arrasta, né? Então a gente precisa também se policiar em tudo isso. Fazer um quadro de combinados, como eu falei aquela hora,
e ninguém pode mexer no celular durante as refeições. É muito útil, gente. Não, muda toda a rotina para melhor dessa família, tá? Então, sem celular 2 horas antes de dormir, porque essa luz que eu falei, azul, inibe o sono, traz vício para o cérebro, né? Porque é um excesso de informação, isso vai fazer com que o córtex cerebral fique ali com muita informação e aonde não vai conseguir dormir direito. Sim. Tá? Isso, desse o exemplo do celular, mas isso também a gente usa para televisão. Ah, sim. De repente, na hora do almoço, uma televisão ligada, já não tem a conversa, não tem o diálogo, que é uma oportunidade legal, né? Uma oportunidade de olhar no olho, né? Filho, como é que foi o teu dia? Como é que foi a tua aula, né? Na hora do almoço, tomar um café juntos. Claro que tudo isso, né, vendo também a questão da rotina da família, né? Sim. Porque às vezes não consegue almoçar. Ah, claro. Mas às vezes uma refeição, pelo menos uma, é bom, né? Ajustar para que aconteça dessa forma. Então o celular também tem que ter limites. E, exemplo, é bem difícil, porque eu também tenho um adolescente, entrar num acordo. Então tem que conversar bastante, explicar o porquê desse excesso. Vai ficar viciado, daí ali pode, né? Usar todas as coisas negativas mesmo do celular. Porque a tecnologia é boa, mas tem que saber usar, né? E até pra gente. É viciante pra gente. Só que a criança, o adolescente, ele acha que sabe tudo. Principalmente o adolescente. Mas o cérebro dele não tá totalmente maduro. O cérebro da criança, o nosso cérebro, ele só alcança total maturidade lá perto dos 30 anos de idade. E a questão da empatia também. O adolescente não tá totalmente desenvolvido nessa fasezinha dele ali de 14, 16 anos, que eles acham que sabe tudo. Então, por isso que muitas vezes a gente cobra deles e eles não estão nem aí. A gente, não tem coração, não tem empatia, mas é porque o cérebro não tá desenvolvido essa parte da amígdala, que a gente fala. A amígdala é uma região bem pequenininha lá dentro do cérebro. Não é as bolinhas da garganta. As bolinhas da garganta se chamam tonsilas palatinas. Só pra nós já chocante entender isso. Dos 14 aos 16 anos? Mais ou menos essa parte, né? Essa faixa, assim, 12 até os 17. O jovem, então, ele realmente... Porque me choca. Me choca eu observar. A gente, né, tá sempre observando. Tem um filho pré-adolescente em casa, a gente trabalha aqui muito com jovem, vamos viver. E me choca algumas situações que eu vejo assim, gente, cadê o coração dessa pessoa? Então, realmente, sim, a neurociência explica. Ele não tá desenvolvido ainda aquela partezinha que faz ele ter... Tocar o coraçãozinho dele e dizer assim, olha pro coleguinha, pro amiguinho. Que interessante, gente. Bem legal, né? Quando eu também estudei isso, eu comecei a ver meu filho, na época, ele tinha 12 anos, diferente. Não é porque ele quer, sabe? E não adianta, então, de repente, porque eu conversar. Eu bato muito nessa tecla, eu falei assim, agora, eu né, espero que o meu filho, né, não fique chateado, porque eu vou ficar usando vários exemplos, né? Porque lá em casa eu falo muito isso. Olha pro teu irmão, pensa no que é melhor pra ele. Eu falo muito isso, eu acabo repetindo muito isso. Adianta? Não adianta. Conversar, o diálogo, o acolhimento sempre é bem-vindo. Por mais que essa partezinha ainda não esteja desenvolvida. Por mais, a gente tem que conversar. Senta com ele, olha no olho e conversa. E uma coisa muito interessante e importante que eu vou deixar aqui pros pais, desde pequenininho, até a adolescência ali, mais pra frente também, é a gente conversar de maneira de falar das nossas experiências quando a gente tinha a idade deles. Isso é bom. Isso é ótimo. Isso abre, como diz Augusto Cury, janelas lights na cabeça da criança e do adolescente. Então assim, o meu filho, deixa eu lembrar agora de uma situação do meu filho, que ele ele bateu num amiguinho na escola porque o amiguinho falou mal do pai dele. Aí ele disse, mãe, não tinha como, foi impulso, foi na hora, eu bati, e ali se brigaram e bateram cabeça, aí foi um horror. Aí me chamaram na escola e, né, aquela coisa arada. Aí eu sentei com ele e conversei com ele, filho, na tua idade também aconteceu isso comigo, e a mãe fez assim, 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 a mãe errou em tal coisa, assim. Então a gente tem que contar nossas experiências e falar, ai filho, não achava melhor fazer dessa maneira? E o quanto isso ajuda nesse desenvolvimento cerebral da criança é assim, maravilhoso, assim. A gente tem que sempre estar contando, não só pros adolescentes, pros pequeninos também. Tá, mas daí a gente conta, porque nem todas as coisas que a gente fez, talvez tenha tido uma... Mas sempre teve um aprendizado, esse é o importante. Pronto, porque é isso que eu ia perguntar, né?
Porque nem sempre aquilo a gente conseguiu resolver de uma maneira legal e boa, mas sempre teve um Isso. aprendizado. Essa seria a minha pergunta. Então a gente conta mostrando o que a gente aprendeu, né? Bem filho, isso. o lado positivo do, né, da coisa e tal. Até o meu menino é algo que ia ficar entre nós, mas eu vou abrir aqui porque agora é até um fato engraçado. Sim. Meu marido falou assim: filho, pega um balde com água, bota uma mangueira lá e depois tu pega a maquita, e falou assim muito rápido pra ele. E essa geração de agora, que a gente chama de geração Z, eles não conseguem processar muita informação, é incrível, né? Eles não conseguem. Então não sei o que e eu tava ali, só observando, mas não me meti. Quando ele falou maquita, falou balde, falou água, o meu filho encheu o balde com água e mergulhou a maquita dentro da... Ai, a gente ri, né? Olha, mas eu sei. Acontece muitas coisas. Ele tem 14 assim. anos, aí tu pensa assim, como uma criança, um adolescente de 14 anos não pensou que um eletrônico vai estragar? Sim! Aí, quando o meu esposo, o que tu fez? Mas tu falou pra encher de água e botar o negócio verde aqui, o negócio verde era mangueira, não era maquita. Cara, mas é muitas situações, eu rio Muitas. porque eu me desespero, é de desespero que eu tô Desesperador. rindo. Aí o que a gente fez? O meu marido, né? Respirou fundo. Filho, tu colocaria teu videogame dentro de um balde de água? Não, pai. Por quê? Porque ia estragar? Então tu tem que pensar, mesmo que a pessoa peça pra ti, tu vai ter que falar, não, mas se eu botar aqui vai estragar. Se tu botar o teu celular não vai estragar, filho. Então assim, são situações, e eu também falei uma coisa que eu fiz na época que eu também tinha essa idade. Porque se a gente pegar e brigar e bater e falar, olha só o quanto vai deixar essa criança frustrada, vai deixar essa criança... Eu não sou nada, eu sou ruim. Muito traumático. É traumático. É traumático. E se de repente, porque acontece, eu não ter a reação tão positiva quanto teu marido teve, né? Porque às vezes quando tu vê, tu já tá cabeção, né? A Às gente vezes fala, sai. né? Ai, a gente fala, O que acontece? Às vezes a gente tá na TPM, quando tu vê, já saiu, sabe? Não Por isso tem... que o conhecimento, ele é libertador, né? Então, assim, quando eu comecei a estudar muito, até vou falar um pouquinho depois desses livros aqui do Augusto Cury, a tu respirar, pensar um pouquinho antes de agir. Porque depois, principalmente para as mães e para os pais, né, vem um remorso muito grande. Vem. Ou às vezes a gente até chegar de falar, ai, tu é isso, tu é aquilo, tu não vai dar nada. Ou um pequenininho também que tu chega a bater. E depois vem o remorso, tu vai dizer, por que eu fiz? Então assim, ó, respira fundo, vou pensar numa situação parecida que aconteceu comigo. E conversar. Eu vou dar um outro exemplo que aconteceu comigo com esse menino também de 14 anos, Cauã. Que ele chegou em casa e disse assim, mãe, eu estudei tanto, mãe, ele chegou triste, mas eu tirei só 7,5. E eu falei pra ele, filho, parabéns. Porque você se esforçou pra tirar um 7,5. E hoje em dia muitos pais querem só o 10 da criança, o 9, nota boa, que seja assim, ó. E as emoções dessas crianças, desse adolescente? A gente tem que trabalhar muito as emoções. Muito, muito, muito. Porque não adianta a gente ser bom em tudo e não conseguir ser bom em regular nossas emoções, nossos pensamentos, as nossas mentes. E ensinar e ajudar as crianças a serem assim também. E eu até falo com as minhas amigas da área da educação que deveria, e na verdade já existe a Escola da Inteligência Emocional, que foi o Augusto Cury que implementou aqui no Brasil. Só que aqui na nossa região não chegou ainda. Aqui em Santa Catarina não conheço. Para trabalhar as emoções, porque não adianta a gente saber tudo da vida, o alfabeto ali, as crianças pequenas, e não trabalhar a questão emocional, que é o que está mais pegando hoje, é isso. Crianças tomando já remédios antidepressivos, adolescentes tirando a vida, e isso é preocupante demais, e o índice tem aumentado cada vez mais. Então a gente tem que ter esse olhar para isso, muito atento, muito atento. Sabe o que me veio agora em mente? Não tenho dúvidas, né? O ideal é a frase que tu usou é perfeito. Conhecimento é libertador. O ideal é, né, os pais que não têm filhos ainda buscar aprender. Mas e os pais, não que seja o meu caso, né? Mas e os pais que de repente já erraram? Agora tu falou, né? A tua situação aí de dar parabéns pro teu, né? Pro teu não 7,5, que bom, parabéns, tal. E os pais que já, eu me vi, sabe? Me vi até situações que às vezes eu já cobrei dos meus, né? Dos meus filhos, tal.
talvez outros pais também, né, assistam e pensem, poxa, mas eu não fiz assim. Uhum. E agora? Tem como a gente consertar? Como é que a Sim. gente vai, o que que a gente vai fazer? Então, a partir de agora, tentar fazer diferente, sabe? Não só na questão da nota, em tudo. Parar, pensar, não, vou ter um tratamento diferente com meu filho, porque agora eu sei que não é só dele. É a questão muito, né, cerebral, a questão muito do neurodesenvolvimento. É como eu disse, a gente tem que colocar em consideração que esse cérebro está em amadurecimento, tá? É igual as criancinhas pequenininhas. De 0 a 2 anos existe ali um desenvolvimento muito acelerado, que é a parte que eles começam a andar, da linguagem. Dos 2 aos 4 anos, essa parte de autorregulação emocional, que é onde que a gente pensa assim, tem 3 anos e meio uma criança, ou 4, mas entende tudo e fica só chorando e não... Ele está ainda desenvolvendo essa parte de emocional, essa autorregulagem emocional. E dos 4 aos 6 é a parte de impulsividade, tá? Então, assim, a gente tem que levar tudo isso em consideração. É igual aqui, eu vou pegar esse cérebro aqui pra te ensinar, te mostrar uma coisa. Existe o lado direito e o lado esquerdo. O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito, que é responsável pela parte, assim, do abstrato, da linguagem. Uma criança de 2 até os 3 anos de idade, ele é mais desenvolvido do que o hemisfério esquerdo, que é responsável pela lógica, pela regulação, pela impulsividade também. Então, assim, essa parte aqui tá mais desenvolvida que essa. Uma criança de até uns 3 anos de idade. Então, até os 3 anos de idade, essa parte aqui mais desenvolvida. Mais desenvolvida do que o esquerdo, né? Que é responsável, como eu te disse, pelo abstrato, pela imaginação, pela linguagem. Por isso que eles... agora faz muito sentido, né? Eu vou te dar um exemplo que tu vai entender. Exemplo, pega uma criança de 2 anos e meio, 3 anos e fala assim: não pega essa caneta. Não pega essa caneta. Nessa frase, o não e o pega, ela não vai conseguir entender completamente igual eu e você estamos entendendo, porque nosso cérebro está totalmente desenvolvido. Então, o que a gente tem que fazer numa situação dessa quando não quer que mexa, não quer que faça, não quer que pegue? Direcionar para outro caminho, tá? Essa caneta aqui você não pode pegar, mas vamos brincar com esse brinquedo aqui, entendeu? A criança ela já vai lá brincar. Agora tu não pode e grita. E não entendeu? Então são pequenos detalhes que a gente vai ajustando nessa rotina que vai melhorando a qualidade de vida da família e da criança, tá? E já pegar esse gancho aí, vou falar um pouquinho também sobre esses livros, que foi as maiores perguntas foi sobre limites, né? Tá. Então esse aqui é um livro maravilhoso, tá? Socorro, meu filho não tem limites. O tema parece que meio que assusta, né? Mas aqui o Augusto Cury botou: Manual Prático para Educar Filhos Ansiosos, mas muito inteligentes. Esse livro aqui é maravilhoso, todo pai e mãe tem que ler, tá? É curtinho, é gostoso de ler e vai ajudar muito. Inclusive, esse livro eu vou deixar pra te sortear pros pais, tá? Esse aqui é um presente. Adoramos. Nós adoramos. E esse aqui também é outro livro muito bom, que é As 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos. Também excelente esse livro, tá? Já vou falar um pouquinho de todos os outros livros. Ó, Criança do Movimento também, tá? Muito bom, que fala sobre as crianças que não param. Ai, mas o meu filho não para. Aqui esse livro vai te ensinar o porquê o teu filho não para e vai te ensinar também, te ajudar, te orientar a como lidar com crianças assim. Eu ouvi falar muito desse livro aqui justamente porque o meu de 8, ele é bem agitado. Bem agitado. Ele é bem, bastante energia e tal. E aí eu fui procurar saber. Porque daí algumas pessoas me diziam justamente isso, assim, acho que ele tem TDAH, não é normal, sei lá o quê. Mas daí eu encontrei, não cheguei a ler o livro, mas encontrei uma pessoa que tinha estudado muito e ela falava justamente sobre isso, sobre a criança do movimento. Que o comum é a criança se movimentar. Isso. Que era pra deixar a criança correr, brincar, que o normal é isso, é a criança se movimentar. Imagina, porque as crianças de hoje em dia não são igual antigamente, mas o mundo ele mudou muito. Sim. Ele mudou muito aceleradamente, assim, a tecnologia tem se multiplicado demais. E como eu falei, nosso cérebro não foi programado para esse excesso de informações. A gente, humanos adultos, estamos diferentes. Imagina as crianças. Crianças hoje já nascem, tem pais que sem conhecimento já dão tablet para uma criança pequena. Já colocam na frente de uma televisão uma criança de 2, 3 meses. Mas não faz mal. Agora, digamos assim,
É bom porque daí os pais botam ali na frente de um celular, de uma televisão e vão fazer as coisas. A criança fica quietinha. Mas a conta vai chegar e a conta vai ser alta. Muito alta. Quando que um pai e uma mãe vão perceber? Olha, exemplo, uma criança de 2 anos, ela começa 1 ano e meio, tá começando a falar, né? Começar já com isso, já desde pequenininho, desde ali 1 aninho, 6 meses, já, até menos que isso, já começa a notar uma diferença bem grande. A criança, quando tá nessa parte pra falar, ela já não vai falar direito, ela já vai ficar viciada, ela não vai dormir direito, daí, como eu falei, não dormir direito já vai resultar num monte de outros problemas também. E então, assim, a gente já consegue ver as coisas ruins desse excesso de telas já bem rápido. Só que mais lá na frente, por exemplo, quando a pessoa tiver na adolescência ou na vida adulta, ela não vai conseguir lidar com as frustrações, não vai conseguir se autorregular, então vai ser pior ainda, entendeu? Só vai ser ruim. Não existe nenhum limite Existe. considerável, saudável, né? Porque, existe. claro, eu acho que no melhor dos cenários era a gente poder não dar, como tu falou. Eu realmente acredito nisso, mas considerando a rotina, né, até das pessoas que eu sei aqui que enviaram as perguntas e das pessoas que vão, né, assistir a nossa live, considerando as pessoas que trabalham, que existe um limite que de repente a gente pode ficar tranquilo e de repente deixar? Sim. Ó, antes dos 2 anos de idade, eu não recomendo nenhum tipo de tela pra criança, tá? Porque a criança já tem acesso à tela, mesmo se a gente não querer. Exemplo, eu tenho um menininho de 3 meses e às vezes eu gravo ele. E ele fica assim, já de olho no celular. Às vezes eu faço uma videochamada pra avó dele. Ele, nossa, fica ali agoniado querendo botar a mãozinha. Então já vamos dizer que não tá 0 telas com ele, né? Mas antes dos 2 anos eu não recomendo tu botar um videozinho, uma televisão, não precisa, tá? Até a televisão, se estiver ligada e a criança estiver ali, vira o rostinho dela pra não ficar ali na televisão. Isso é muito sério mesmo. Então depois disso já existe, né, vários estudos relacionados à quantidade de tempo para determinada idade. Então eu não tenho agora bem certinho, mas exemplo, uma criança, se tu for querer dar, né, de 2 até os 4 anos de idade, coloca então, não dá o celular. O celular é pior, porque a criança tem um total controle sobre o celular, entendeu? E fica muito perto da visão, além de outros. E eles gostam do celular, do celular. E ali, olha os acessos que eles vão ter no YouTube, TikTok, um monte de coisa que não é viável para uma criança pequena, né? Sim. Então, assim, ó, vamos colocar na televisão uma musiquinha para dançar, uma coisa educativa. Aí tudo bem. E também não, assim, deixar a manhã toda ali. Ah, não, com certeza. Então, assim, é pouco e regulado. Agora, o celular, eu recomendo, assim, antes dos 8 anos, não ter acesso. Até porque, assim, né, ao menos eu penso, não sei qual é a realidade das outras pessoas, né, a criança, mais ou menos a minha, né, ela não vai parar o tempo inteiro em frente a uma televisão, porque ela nem fica tanto tempo. Mas, às vezes, eu preciso resolver alguma coisa, é o tempinho que eu deixo ela ali, vejo uma musiquinha, resolvo minhas coisinhas, e depois acabou, né? Venceu, como eu digo, né? Pronto, venceu o tempo da Alice e agora eu vou ter precisado dar atenção pra ela. Isso. Normalmente é isso que acontece. A gente não pode trocar o que é mais importante, né? Que é a nossa atenção. É o que eu falei, né? A gente vive numa correria na vida, numa corrida sem fim, pai e mãe sempre trabalhando pra dar o melhor pra criança. E sendo que o melhor para nossos filhos é a nossa presença de qualidade. Então nada vai se substituir isso. Nada. Então muitas vezes, mas eu trabalho até as 10 horas da noite e vamos rever essa rotina. Vamos rever porque depois vai vir a conta, e a conta é alta, bem alta. Eu já peguei muitos adolescentes, muitas crianças também de 10 anos, assim, que começaram com esse excesso de telas, que começaram a dormir muito tarde, a não respeitar todos esses pilares que eu passei aqui certinho sobre o ciclo circadiano, e depois é muito pior ainda pra gente resolver, é bem mais difícil a gente resolver tudo. Às vezes a gente enfrenta problemas, né, quando adultos, não entende, não consegue resolver, por que tá acontecendo isso, tal, nem imagina que foram problemas que foram se arrastando, né? Isso. Que foram plantados lá quando tu era, né, uma criança, tal, tudo que foi impulsionado por esses detalhes, né? Isso mesmo.
Aí a gente falou do excesso das telas, falamos do sono também, né? Que é um tema que depois a gente pode estar falando só sobre isso, que é bem importante. Bem legal. Atividade física é muito importante, que a gente também já falou um pouquinho, né? Pra criança, ela precisa fazer atividade física, tá? Criança, tanto pra mente, tá? Pro emocional dessa criança, quanto pro corpo. Isso aí todo mundo já sabe, nem vou entrar muito nesse tema. Esse momento afetivo em família também que eu acabei de falar, que é o mais importante, que a gente sentar, brincar, levar final de semana para um campo, jogar bola, dar essa atenção. Esses momentos afetivos, eles, como eu falei, criam janelas lights, mudam todo essa história dessa criança, sabe? Meu pai, minha mãe. Esse pai também ser muito amoroso com a mãe também é muito importante, porque o filho, o homem, vai ver isso e vai, não, o meu pai tratava a minha mãe assim, eu também vou tratar as meninas, as mulheres assim. Então, assim, ó, é tudo um conjunto que a gente vai costurando e vai modelando nessa família, e a criança só vai crescendo e tendo esse desenvolvimento cada vez melhor, tá? Interessante, né? Tu descreveu algo perfeitamente, porque são cenários, são coisas que a gente vai costurando e devagarzinho vai organizando. Isso. Né? Claro, às vezes a gente olha, de repente quem tá assistindo e quem tá vendo olha assim, ai, mas parece tanta coisa difícil, né, de organizar, de colocar em ordem, mas é devagar. Isso. De repente, agora vamos ver, né, tu apresentasse aqui pilares aí importantes. Vamos começar organizando agora o soninho, né, a rotina do sono dessa casa. Ficou ok, agora vamos organizar aqui a atividade física, né? A alimentação dessa família. Isso. E assim vai se juntando tudo e se organizando. Não vai ser de um mês que vai se organizar tudo. É devagar, leva um tempo. O celular, se a criança já tá viciada, tem que fazer um desmame. Então tudo isso é bom também, a ajuda de um profissional pra isso, se não conseguir sozinho, entendeu? Então, como eu te falei, esses 5 pilares, que são excelentes para o desenvolvimento cognitivo, social, emocional, motor também. Essa parte cognitiva, o que é? É as funções das habilidades de atenção, de memória, de linguagem, de percepção, de controle inibitório, tá? Então, a gente precisa ajustar bem certinho, porque se não ajustar tudo isso, esse cognitivo também vai ficar uma bagunça da criança, a criança não dormir, vai afetar a memória, vai afetar a atenção, entendeu? Então, é todos esses pilares seguindo, que é o básico bem feito, como eu te disse no início. E o último que eu não falei ainda é a questão da alimentação. Então, vamos ver como é que tá a alimentação dessa criança, vamos ver como é que tá a B12, vamos ver como é que tá as vitaminas, né? Se tá se alimentando bem. Levar uma criança menor de 6 anos, levar regularmente, né, no médico, ver tudo certinho, porque às vezes é pouca coisa que a gente mudando já vai melhorar todo esse comportamento da criança de birra, de não aceitar, de falta de limite, tudo isso já melhora só ajustando esses 5 pilares, tá? E isso reflete também depois o que? Lá na aprendizagem na escola. Que muitas crianças com dificuldades de aprendizagem, então primeiro vamos regular esses 5 pilares, tá? Tão importante isso, né? Porque às vezes a gente olha uma criança se comportar mal, a gente pensa, é só mau comportamento, é falta de uma palmada, como no chão. E não é. Agora tu expôs exatamente, né? Tem coisas pra se ajustar, tem coisas pra se ver, tem que se analisar. De repente, eu como mãe não tô conseguindo entender o que tá acontecendo com meu filho, procuro um profissional, então. Isso, porque às vezes ajustando tudo isso e mesmo assim continuando algumas coisas, vai melhorar. Isso, Sim, sem dúvida, vai melhorar muito. Uhum. Mas às vezes tem algo além aí que a gente não tá enxergando. Possivelmente um transtorno do espectro autista, ou também um transtorno do TDAH, pode ser que tenha também. E daí isso vai sobressair, não, mas espera aí. Vamos ver além só dessa rotina, a gente precisa também de um auxílio profissional, entendeu? Mas mesmo com qualquer tipo de diagnóstico, porque o diagnóstico não vai além, a patologia a gente não pode colocar além da infância. Mesmo com qualquer diagnóstico, é essencial e o básico completar todos esses 5 pilares. Deixar redondinho, ajustadinho. Aí isso aí, a criança só vai desenvolver super bem, tá? Ai, como é importante, né? Os pais antes de pensarem, quando a gente pensa assim, vou querer ser pai e ser mãe, devorar os livros, né, doutora? Buscar ajuda, entender, buscar o conhecimento, entender como tudo funciona. Tem um curso, né, de como ser pai e mãe, isso é muito importante. Sim,
entender como funciona a cabecinha, porque vai te ajudar em tudo. Porque quando o bebê nasce, a gente sempre aprende, né? Quem ali dá o suporte pra gente, sempre ensina, vamos fazer a rotininha, né? Da criança, tal. Mas a gente só aprende que tem que fazer a rotininha pra ela entrar na nossa rotina. Agora, quando tu me falou e que me fez sentido algumas coisas, sabe? Esse livro aqui, para as mamães que estão grávidas, que estiverem vendo a gente e que estão com um bebezinho pequenininho, é o bebê Montessori. Existe também a criança Montessori, daí para as crianças maiores. Esse aqui é o bebê Montessori. Então, assim, é bem também importante a mamãe ler esse livro antes de ganhar o bebê. Tá vendo? É gostoso, muito gostoso de ler esse livro e vai ajudar também bastante, tá? Uma das coisas também que eu não sabia nessa minha segunda gestação é que existe um quarto trimestre, né? Tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto é fora da barriga, que é a esterogestação. Que o bebê acha que ainda faz parte, que tá lá dentro, na verdade. Ele acha que tá lá dentro do útero. Então, por isso que tem que ter essa consultoria do sono, tem que ter uma ajuda profissional pra ajudar. Senão, a gente, mãe, pira, o pai também pira, a família fica uma bagunça, a rotina, e a criança fica sofrendo. Porque a única forma de ela demonstrar é através do choro. E o choro a gente às vezes fica assim, meu Deus, o que eu faço? Tá com cólica. Tudo a gente bota remédio, tudo acha que é cólica. Tá com dor de ouvido. E como diz a pediatra do meu filho, menos de 20% das crianças têm cólica. E hoje em dia todo mundo fala que a criança tem cólica, mas não é cólica. Mesmo. Tu sabes que eu aprendi também esse detalhe agora, que eu fui me aprofundar, né? Fui me aprofundar de verdade agora, na minha terceira. Gente, é isso. Espero que tenha sido proveitoso pra vocês, como foi pra mim aqui. Vamos deixar salvo essa live, né? Porque a gente vai ter que reassistir ela muitas vezes, né? Pra absorver bem, entender bem. Renata, do fundo do coração, obrigada. Imagina. Obrigada por ter aceitado, obrigada por ter vindo compartilhar o teu conhecimento, o teu tempo com a gente. Eu queria muito trazer alguma coisa pra agradecer, né? E aí eu fiquei pensando o que eu vou trazer pra ela, daí eu pensei, traz ali pra gente, produção. Que linda. Eu que agradeço passar um pouquinho de conhecimento. Eu trouxe uma coisa que eu pensei assim, eu acho que isso daqui representa bem o que tu... eu amo flores, nossa, amei. Eu vou levar um girassol porque eu acho que representa bem o que ela foi pra mim nesse momento de busca, né? A gente conversou bastante, tu sabe como foi, né? Esse nosso encontro aqui. Sim. Foi um encontro de Deus, né? Obrigada. Obrigada de todo o coração. Espero que seja o primeiro encontro de muitos outros, com certeza. Obrigada também. É isso, gente. Até a próxima live.